Catequese. Hoje o nosso encontro vai ser muito divertido. Vocês estão preparados? Bom, na semana passada a gente teve a festa de São Pedro e São Paulo. Mas será que vocês sabem quem foram esses santos? Bom, no encontro de hoje a gente vai falar sobre a vida deles, sobre quem eles foram, quem eles chamaram, o que aconteceu depois que Jesus entrou na vida deles. Então, senta que lá vem a história. A nossa história de hoje vai começar com a vida de São Pedro. Mas será que Pedro sempre foi o nome dele? Não. O nome de nascimento de São Pedro era Simão. E ele era irmão do apóstolo André. Bom, Simão ele era um pescador. E Jesus chegou a ele e o convidou para ser o seu discípulo. Simão largou tudo e foi seguir Jesus. Simão Pedro participou de vários eventos muito importantes durante a vinda do Cristo Salvador na Terra. Um dos eventos muito importantes que aconteceu foi quando Jesus, numa noite meio ventosa, meio esquisita, pediu para que os discípulos o deixassem quietinho rezando e que fossem pescar. Isso era de noite. E os discípulos assim fizeram. Porém, começou uma tempestade muito grande e os discípulos ficaram aterrorizados porque as ondas vinham muito forte e de repente surge assim no horizonte Jesus andando sobre as águas. Os discípulos primeiro ficaram com medo, mas Jesus acalmou eles. E aí foi quando Simão Pedro resolveu pular do barco e ir ao encontro de Jesus andando também sobre as águas. E no começo ele estava conseguindo, mas ele começou a sentir medo e a fé dele enfraqueceu. Nesse momento ele começou a se afogar nas águas e Jesus o salvou. Esse não foi o único episódio que Pedro participou. Ao longo da vida dele, em alguns momentos ele caía na fé. Ele chegou a negar Jesus Cristo quando foi o período da crucificação. Mas Jesus sabia que o Espírito Santo ia capacitar Pedro para a missão tão importante que ele tinha. Jesus deu a missão para Pedro de ser o primeiro Papa da nossa igreja. E falou que o nome dele ia ser Pedro, porque sobre aquela pedra ele constituiria a nossa igreja que nós temos hoje. Por isso que a história de Pedro e a figura de Pedro para nós é tão importante. Nós temos que ter ele como exemplo, porque às vezes a gente cai na fé, mas a gente se levanta e Cristo está lá para nos receber. Bom, e São Paulo? Será que a história dele foi parecida? Bom, São Paulo também não se chamava São Paulo. O nome de nascimento de Paulo era Saulo. E Saulo, bem diferente de Simão Pedro e os demais discípulos, ele não teve a oportunidade de conviver com Jesus enquanto Jesus estava na terra. E o pior, Saulo, ele era perseguidor de cristãos. Ele perseguia para prender e matar. Era muito triste o que ele fazia com os seguidores de Cristo. Um belo dia, Saulo estava indo, levando alguns prisioneiros pela estrada para que fossem julgados e mortos. E aí, de repente, ele viu uma luz. E nessa luz apareceu Jesus Cristo. E Jesus Cristo perguntou para ele: Saulo, por que tu me persegues tanto? O que eu te fiz? Nesse momento, Saulo caiu do cavalo e ficou cego. A conversão de Saulo aconteceu nesse exato momento que ele teve a visão de Jesus Cristo. Onde Jesus Cristo foi ao encontro dele, foi um encontro de almas. Jesus Cristo tocou o coração de Saulo. Ele se converteu como cristão e Ananias ajudou ele, foi instrumento de Deus para curá-lo da cegueira, ele foi curado. E Saulo, depois de convertido e batizado, passou a se chamar Paulo e foi um dos principais seguidores de Cristo, evangelizando por todo o mundo. Paulo escreveu várias cartas, que inclusive é a da maioria dos livros do Novo Testamento da Bíblia. Paulo é um exemplo de conversão e de fé. Agora que a gente já conhece a vida de São Pedro e de São Paulo, a gente pode partir para a parte mais legal do vídeo. Vamos para a dinâmica?
Hoje o desafio é reproduzir uma cópia idêntica dessa casinha. Será que você consegue? Para a dinâmica de hoje, nós vamos precisar de massinhas e palitinhos de dente para ajudar a modelar. Para fazer a parte de trás da casinha, pegue uma bola de massinha, achate e vá cortando como se fosse um quadrado, e na parte do telhadinho faça como se fosse um triângulo. Depois, para fazer o telhado, pegue um pedaço de massinha e vá enrolando como se fosse um canudinho. Depois é só encaixar na sua casinha e cortar as laterais caso seja necessário. Para fazer as portas e as janelas, pegue um pouco de massinha e corte retângulos. Na janela você vai fazer um desenho e na porta você vai pegar uma bolinha bem pequena para fazer a maçaneta. Depois é só encaixar na sua casinha. Para finalizar, pegue um pouco de massinha para fazer a grama e faça um canudinho. Encaixe na casinha. A casinha está pronta. É claro que ela não ficou igual ao nosso modelo de referência. Afinal, ninguém é igual a ninguém. Porém, é muito importante a gente ter essa referência. Ela nos ajuda a seguir no caminho de Deus. Os santos são exemplos e nós devemos aprender com a vida deles como chegar tão perto e tão próximo de Jesus. Eles tiveram momentos difíceis, assim como nós vamos ter, mas eles sempre se fortificaram na fé em Deus. E hoje, eles estão lá de cima com Jesus olhando por nós. Que a gente possa aprender com os nossos exemplos e seguir os exemplos, para que assim cheguemos a ficar na vida eterna com Jesus. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje, aproveitado o nosso novo cenário e a dinâmica que a gente fez, e até semana que vem.